paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Como Deus é bom, nossa gratidão a nosso eterno Deus, a Ele glória, honra eternamente. Amém. Estamos aqui para mais uma vez aprendermos juntos, lembrando com Cristo, que é o nosso mestre por excelência. Então, eu quero aqui, junto aí com você, estar fazendo uma oração em gratidão ao nosso Deus. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que estamos tendo juntos mais uma vez, de aprendermos a tua santa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado através do teu Santo Espírito. Senhor, receba a nossa gratidão, amamos a tua palavra, amamos a ti e estamos aqui, Senhor, para lhe servir. Pai, continue com teu filho, com a tua filha, com todos nós. Abençoe as igrejas com comprometimento, Senhor, com a tua santa palavra. Direciona-nos através do teu Santo Espírito. Senhor, abençoe a Escola Bíblica Dominical, os teus professores, professoras, secretários, superintendentes, todos envolvidos ali de forma voluntária em amor ao Senhor, no ensinamento da tua palavra. Pai, também te apresento este canal, que seja para a honra e glória do teu santo nome, para que o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado. Receba, Senhor, a nossa adoração. Nos ensine, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, chegamos aqui. E agora nós já estamos na nossa lição por número 3. Estamos no 4º trimestre do ano de 2024, último trimestre desse ano, e chegamos na lição 3. Mas antes, eu quero louvar a Deus porque eu percebi que nós tivemos ali para a honra e glória do Senhor mais visualizações em nossas aulas, mas ainda verifico que tem poucas participações. Mas eu creio que tudo é no tempo de Deus, então eu me alegro muito no Senhor. Como eu sempre falo para vocês, é um grande desafio para mim poder estar aqui. Mas é o Senhor que nos dá força, que nos sustenta. Então vamos lá. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor. Eu sou daqui da cidade de Juiz de Fora e me conte aí de qual cidade você é. Eu sou da Assembleia de Deus em Linhares e ali eu sirvo na Escola Bíblica Dominical como superintendente da EBD e também professora da EBD. Desde os primórdios da minha conversão, eu ali estou envolvida com o ensino da palavra. Então, sejam muito bem-vindos a este canal. O nosso intuito, a nossa priori única é exaltar e glorificar o nome do Senhor, é compartilharmos acerca do reino de Deus. E agora, aquela parte que não pode faltar, né, gente? Eu quero aqui te convidar a você dar o seu like, a se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber notificação todas as vezes que novos vídeos chegarem. E, gente, é importante que vocês, possam se inscrever, porque me ajuda também. Claro que eu estou bem recente aqui pelo YouTube, de forma mais ativa. Como eu já disse para vocês, é um desafio para mim, entendendo que sei que tem outras pessoas que também têm qualificações, um grande ensinamento, mas nós estamos aqui todos juntos, não para uma disputa, mas para assim trabalharmos para o nosso Deus. Afinal, esse é o objetivo e a missão da igreja. Então, eu te peço, se inscreva neste canal, vai ser um prazer e para a glória de Deus vou receber por aqui. Então, vamos lá nessa lição tão abençoada. Estamos aí nesse trimestre que ele vai nos falar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E hoje nós vamos falar dessa terceira lição, que é as promessas de Deus para a igreja. Texto áureo,
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Verdade prática. As promessas de Deus para a igreja são gloriosas promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do corpo. Nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aí Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao 18, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8. Então, vamos fazer a leitura bíblica em classe. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora leremos em Marcos 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes dará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos 1, versículo dos 6 ao 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, vamos ver os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. Ponto 2. Pontuar o efeito das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. Terceiro ponto, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Nós sabemos que nossas lições, elas são divididas em 3 tópicos. Cada um desses 3 tópicos, nós temos 3 subtópicos. Tópico 1, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Tópico 2, as promessas de Deus para a igreja. Tópico 3, condições para se viver as promessas de Deus. Em nossa introdução, nós antes vamos refletir aqui acerca de um censo que teve no ano de 2022. Nós vamos ver que atualmente aproximadamente 109.000,5 igrejas evangélicas. E entre essas igrejas, cada um sendo de várias denominações. Quando nós vamos ver no ano de 2015, ali haviam mais ou menos umas 20.000 igrejas. Já no ano de 2019, foram abertos mais ou menos 6.356 igrejas. Isso quer dizer que, em média, foram abertas 17 igrejas por dia. E essas igrejas com predômino pentecostais. Então, nós estamos vendo aqui o crescimento da igreja. Lembrando que nem sempre o crescimento numérico
quer dizer um crescimento com qualidade, ou seja, um crescimento dentro dos padrões bíblicos. Nós vamos ver que o ofício da igreja, a missão da igreja, é ganhar almas para o reino. E no decorrer dessa lição, nós vamos estudar que a igreja, ela precisa ganhar, mas também ela precisa ensinar. E nós vamos falar isso em nossa lição. Então, nós fizemos aqui uma análise sobre este censo que foi no ano de 2022. Outra coisa que nós precisamos perceber, que a igreja do Senhor, ela é portadora das promessas gloriosas de Deus. A igreja, ela é portadora dessas promessas. A igreja, ela é edificada por Cristo e é guiada pelo Espírito. A igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é a portadora da missão. E qual que é essa missão? As boas novas, que é o Evangelho de Cristo. Nós vamos ver que quando chegamos no Novo Testamento, nós vamos iniciar falando de João Batista. João Batista, ele foi percussor do ministério de Cristo. O filho de Isabel e também Zacarias. Certo dia, a sorte de cumprir o ofício no templo foi de Zacarias. E quando Zacarias ele vai cumprir esse ofício, ele vai ver o mensageiro de Deus. E o mensageiro do Senhor vai falar que ele terá um filho. Outrora, a sua esposa Isabel, ela é estéril. E eles já estão numa certa idade. E ali Zacarias vai falar, mas quando eu vou saber que isso vai acontecer? E ali o mensageiro de Deus fala que ele vai ficar mudo até o nascimento daquela criança. Ou seja, João Batista, ele nasce e ele é aquele que vem preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E a pregação de João Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ao mesmo tempo que Isabel e Zacarias recebem essa missão de ter um filho com essa responsabilidade de ser percussor do ministério do Messias, nós vamos ver também o Espírito Santo de Deus usando uma mulher por nome Maria. Maria, ela estava ali na cidade de Nazaré, na Galileia. Então Maria, ela recebe essa incumbência de ser o quê? A mãe do Messias. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele vem a este mundo, ele vem e inicia o seu ministério. E esse iniciado seu ministério, ele faz discípulos, ele convida os discípulos para estar os ensinando. Jesus vem, ele é morto, ele é crucificado, ele é morto. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ainda em corpo glorificado, ele fica por 40 dias andando, ensinando aos seus discípulos, andando pela terra. E quando ele volta ao céu, ele volta ao céu, e de acordo com Atos capítulo 1, versículo 11, quando Lucas está escrevendo a Teófilo, nós vamos ver que ali Lucas novamente vai reportar, ele vai dizer assim, né? Ele vai escrever assim, que 2 varões falam, olha, esse Jesus que vocês estão olhando subir, da mesma forma ele virá. O fato é que o Senhor Jesus, a igreja, era um ministério, né, escondido por Deus e revelado através de Jesus Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus cumprindo ali o ato na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga e nós vamos ver que ali agora é inaugurado, ou seja, melhor dizendo, revelado o ministério escondido,
que Deus havia escondido em Cristo, de revelar a sua igreja. Outrora, nós estudamos na lição passada que o Senhor dá uma incumbência aos judeus para que eles pudessem transmitir, né, a palavra, só que eles ali se ateram mais dentro dos territórios ali dos judeus, somente através de Paulo, que foi ali entrando aos gentios. Claro que nós vamos ver aqui o início da igreja de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, antes dele morrer, ele falou a palavra tetelestai, que é o que? Está consumado. Consumado, que é aquilo que ele veio para fazer, aquilo que foi a missão dele. O Senhor Jesus, ele cumpriu. É interessante que quando Cristo, ele ainda estava caminhando com seus discípulos, nós vamos ver que Herodes manda matar João, né? Decapitar João. E quando João morre, Cristo, ele também está ali cumprindo o seu ministério. E o próprio Herodes, ele achou o quê? Quando ele ouviu a fama de Jesus, as pessoas falarem dos feitos de Jesus, Herodes falou, será que João Batista ressuscitou? Ou seja, João morreu, mas estava ali Cristo. E o Senhor Jesus também, depois da morte dele, ele ali deu a todos os que creem em seu nome a oportunidade e a missão de continuar aquilo que o Senhor começou. É o quê? A missão de salvação de almas, a missão de salvação de vidas. Não é só para o judeu, mas para todos aqueles que nele crê. E é interessante que o Senhor, ele fala que, quando nós lemos até no nosso texto aqui na leitura bíblica, Mateus 28, o Senhor Jesus vai falar, foi-me dado todo o poder, ou algumas traduções, toda a autoridade nos céus e na terra. A igreja do Senhor é uma igreja poderosa em Deus para desfazer as astutas ciladas do diabo. Então o Senhor, ele fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhe fará dano algum. E colocarão e porão as mãos nos doentes, e eles serão curados. Ou seja, a igreja de Cristo é uma igreja poderosa. Falando em poder, no nosso contexto, nos dias atuais, nós vemos aí grandes países, né, que tem ali vários mísseis, né, que tem um poder destruidor muito grande. E é interessante que nós vamos ver o país chamado Rússia. Na Rússia, eles criaram um novo míssil, foi anunciado pelo presidente atual, um míssil que eles chamam de RS-28 Samá. Só que esse míssil, esse nome Samá, eles estão homenageando aos povos dos sarmatas, que eram ali, que viveram ao sul da Rússia, antiga Ucrânia, no século 3 antes de Cristo. E por que eles colocaram esse codinome nesse míssil? Por causa do seu poder destrutivo, como era o poder desse povo, que eram antecessores dele. Agora, esse míssil também, ele foi apelidado. E olha o apelido desse míssil, Satã II. Nós vamos ver que esse míssil está na nova lista das armas bélicas ali do país da Rússia. E essas novas armas bélicas, eles consideram como invencíveis. E nós vamos ver que ali para o povo ali em Moscou, o Sarman ou Satã II, ele pode ser descrito em 3 palavras. A primeira, invencível. A segunda, indectável. A terceira,
com um alcance ilimitado. Aí quando nós pegamos aí essa descrição em 3 palavras sobre esse míssil feito pelo povo em Moscou, nós vamos ver, eles falaram que ele é invencível. E nós vamos ver que o nosso Deus, ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Segundo, eles qualificaram esse míssil como indetectável, ou seja, que os inimigos nem conseguiriam detectar a aproximação do míssil. Mas nós vemos o nosso Deus, o que tem todo o poder, o nosso Deus é onisciente, ou seja, ele tem consciência de tudo e nada está oculto aos olhos de Deus. Terceiro ponto que eles falaram acerca desse míssil, que ele tem um alcance ilimitado, ou seja, não existe limite de lugar. Mas vamos falar aqui o nosso Deus, que ele é onipresente, ou seja, nosso Deus está em todos os lugares. Então nós estamos vendo aqui que, embora esse míssil, como outros países, né, esse míssil para eles é algo invencível, nós sabemos que somente o nosso Deus, o único Senhor, ele tem todo o poder. Para a gente ter uma noção sobre esse míssil, que ele diz ser tão poderoso, pense bem, o alcance, quando nós tivemos, né, todo o nosso sabemos, teve aquela bomba lá em Hiroshima, aquela bomba que causou várias destruição, ela tinha 16 quilotões, ou seja, 16 quilotões era o alcance dessa bomba. E vemos que ela fez tanto estrago. Também tem a bomba, o míssil, né, que foi lá em Nagasaki, que ele teve ali 20 quilotões, ou seja, 4 quilotões a mais do que a bomba de Hiroshima. Mas e agora esse míssil criado na Rússia, que eles apelidaram de Satã II? Esse míssil, ele tem um alcance de 500 quilotões. Por isso que eles estão falando que este míssil, ele é invencível. Haja vista que eles tiveram também o Satã I, que foi um míssil que eles criaram. Mas agora esse Satã II, que eles apelidaram, eles estão dizendo que ele tem um alcance de 500 quilotões e que é invencível. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor fala. Que o Senhor fala que o Senhor, ele tem todo o poder. Jesus fala, é-me dado todo o poder, no céu, na terra, ou seja, aqui tem mísseis que os homens consideram invencíveis, mas na terra, e o Senhor está falando, é-me dado todo o poder, tanto na terra como no céu. E é isso que eu quero trazer a nossa reflexão como igreja, que por mais que os homens levantam armas bélicas que parecem ser intransponíveis, invencíveis, indetectáveis, a igreja tem um poder que vem do alto. Então a igreja, a formação da igreja, esse mistério de Deus revelado em Cristo, a igreja do Senhor, é uma igreja o quê? Poderosa, que carrega as promessas de Deus, aquele que tem todo o poder, não nos céus e na terra e nos céus, o poder do nosso Deus. Então agora nós vamos ver o poder, as promessas de Deus para essa igreja. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, Pedro, ele vai qualificar a igreja como geração eleita. Segunda qualificação, ele vai falar sacerdócio real. Terceira qualificação, nação santa. Quarta qualificação, povo adquirido. E esse povo adquirido é para quê? Para anunciar
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus disse: edificarei a minha igreja. O Senhor, ele diz à sua igreja: ide, ensine e batize. Nós vamos ver que o verbo grego traduzido para ide, na verdade não é uma ordem, mas sim um gerúndio. O que é isso? É uma forma nominal do verbo que expressa uma ação em andamento. Então, ide, quando a gente traduz para esse verbo, nós vamos ver indo. Então, nós estamos vendo o Senhor, ele dando um mandamento à grande comissão dos discípulos, ao quê? Fazer discípulo em todas as nações. Então, ir fazer. Ou seja, quando a gente usa o id, há uma ordenança para que a igreja avance nesse propósito. E qual é esse propósito? Ensinar. E de fazer discípulos. O que é o termo discípulo? Discípulo é o termo mais comum para os cristãos lá no tempo da igreja primitiva. O que significa fazer discípulo? Significa mais do que ser convertido ou membro de uma igreja. Discípulo é um aprendiz. O discípulo é alguém que apega-se ao seu mestre. Lembra que Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer assim: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, nós estamos vendo aqui o discípulo, ele se apegando ao seu mestre. Então, a igreja, nessa comissão, ela tem 3 palavras que se resumem nessas 3. Ela tem uma missão que se resume em 3 tarefas. Ide, ou seja, a igreja avançar. Para quê? Para ensinar. E o que o Senhor Jesus fez com os discípulos? Ele chamou os seus discípulos e nós vamos ver o Senhor orientando os seus discípulos, dando ensinamento aos seus discípulos. O período é 3 anos e meio que Cristo andou com seus discípulos, ele os ensinou acerca de como servir o reino de Deus. E nós estamos vendo aqui, ensine. E nos tempos atuais, nós precisamos observar essa ordenança para a igreja. De quê? De ensinar, de ir, mas de ensinar o ensino da palavra, os ensinamentos divinos, os mandamentos de Deus. Não basta a igreja avançar, a igreja precisa ensinar. Por isso aqui, quando nós atribuímos o culto coletivo, nós temos a escola bíblica dominical. É para quê? Para o ensinamento da palavra. Cultos doutrinários para ensinamento da palavra. Por isso que o cristão, nós nos unimos no ambiente de adoração para que nós possamos ali aprender a palavra. E a igreja tem um comprometimento de avançar, mas de ensinar. E depois também a batizar. O que é o batismo? Né? Nós vemos João batizando ali no Rio Jordão. O batismo nas águas, ele é um anúncio público, né? Que aquela vida agora pertence a Cristo, que aquela vida é do Senhor. Então, a igreja, ela tem essa incumbência. Então, a partir do ide, do ensino e do batismo, nós vamos ver aqui que essa é uma ordenança para a obra da grande comissão, aonde o Senhor comissionou os seus discípulos, e essa missão ela vai sendo passada da igreja de geração para geração, a proclamar o quê? A mensagem é o quê? Da salvação. E quando tem a mensagem da salvação, nós devemos esperar o quê? Que milagres acontecem, porque isso daí é uma realidade do reino de Deus. Quando a palavra é ministrada,
Quando a igreja se posiciona no ensinamento, nós vamos ver o milagre. Qual é o maior milagre? Há o milagre de cura, há o milagre de transformação, mas o milagre da salvação também. A salvação, aonde vidas que através do poder da palavra, ao ouvir a palavra, são libertas dos cativeiros espirituais, vidas que se achegam a Cristo. Então estamos diante de uma promessa da confirmação da obra da evangelização. Quantos, não evangelizam mais? Isso fala da parte individual, por onde nós passamos, de anunciar o reino de Deus, e também a igreja. Hoje em dia as igrejas estão muito intertidas, muitas, não digo todas, meus irmãos, com grandes congressos, com tantas coisas ali, mas muitos estão esquecendo da evangelização. A igreja também, muitas estão tendo tantas distrações, estão se distraindo com tantas coisas, mas não tem ali o tempo do ensino, de ensinar a palavra. Muitos estão tirando, igrejas que não tem mais uma escola bíblica dominical, não tem um culto de ensino da palavra, e ali tem tantas coisas, tem tantas distrações, tem tantos movimentos, mas que ali não tem um ensinamento. O Senhor está dizendo para a gente ir, ensinar e batizar. É isso que o Espírito Santo, ele foi derramado para capacitação, para nos capacitar para executar a obra do Senhor. Por isso que o Senhor, ele falou a promessa no batismo santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas da salvação. Se nós lermos ali Atos capítulo 7, a partir ali no versículo 55, nós vamos ver que Estevão, depois de pregar, ainda que apedrejado, a Bíblia diz que estava cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver Atos capítulo 8, no versículo 26, Filipe, o Espírito ali, levando Filipe até atrás daquele eunuco. O eunuco estava num carro, e ali Filipe alcança aquele eunuco. Nós vamos ver o poder, a ajuda do Espírito Santo. E quando o Filipe, ele vai explicar a palavra, o eunuco convida ele para sentar, e depois disso, Filipe batiza aquele eunuco. Então, nós estamos vendo o poder do Espírito Santo para a evangelização. Para a gente estar o quê? Anunciando as boas novas do Senhor. Nós vamos ver que quando Paulo fala ali na segunda carta, de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33, Paulo vai falar de tantas coisas que ele passou, açoites, perigo de mar, apedrejamento, fome, sede. Tem uma listagem de tantas coisas que ele passou. Inclusive, Paulo fala também de falsos irmãos, tantas coisas adversas que ele passou, mas ele suportou por quê? Pelo poder do Espírito Santo. Por que a gente não para a obra no meio das nossas lutas, no meio das tempestades da vida, no meio das situações adversas? Porque a nossa capacitação, ela não vem de nós. A nossa capacitação, ela vem do Espírito Santo de Deus. Já viu que teve lutas que você achou que ia parar, que não ia mais conseguir, mas você continua de pé. A igreja continua de pé. Por quê? Porque a igreja, a capacitação da igreja, ela vem através desse revestimento do Espírito Santo. Nós vamos ver também que o Espírito também, ele nos forja para que nós sejamos o quê? Testemunhas no ambiente familiar, nas cidades, no nosso bairro, em meio às nações. Através desse revestimento do Espírito Santo, o cristão, a igreja de Cristo, ela testemunha do Senhor. Quando nós vamos falar de testemunha, testemunha é alguém muito importante. E a testemunha, ela só dá testemunho, ela só se voluntaria para testemunhar de uma causa
de um fato que ela acredita. Quando uma testemunha aceita de testemunhar, é porque ela acredita de fato naquilo que ela vai ser testemunha. E a palavra testemunha no grego quer dizer martírio. Ou seja, né? O Senhor falou, semeeis minhas testemunhas. Ou seja, meus mártires. Por quê? Através do Espírito Santo, ainda que nós percamos a nossa vida, nós vamos estar ali revertidos para não negar a Cristo. Ser fiel até o fim, nós vamos falar isso daqui a pouquinho na lição. Então, quando diz esse forjar, quer dizer também testemunhar de Cristo, sabe? A testemunha fiel. Interessante que aqui falou vários ambientes, na família, no bairro, na cidade, na nação. O que o Espírito Santo, eu costumo, né, dizer, e acredito isso, nós estamos vendo aqui que cada um tem ali um entendimento acerca do Espírito Santo. Alguns entendem o Espírito Santo só na forma de movimentar, de se mover, e hoje em dia, né, tem as pessoas que qualificam pessoas cheias do Espírito Santo, onde a pessoa tem toda aquela movimentação. Muitos entendem o poder do Espírito Santo dessa forma, e não menosprezando também, porque eu creio no mover do Espírito, mas o Espírito Santo, ele não só move a pessoa por dentro, ele não só move a pessoa por fora, ele primeiro transforma por dentro. E o poder transformador do Espírito não para só no movimento exterior, mas sim numa transformação interior. Dá até uma frase bonita, né? O poder do Espírito Santo, ele não só move, né? Não faz aquele mover no exterior, mas ele transforma o interior. Então, eu acredito que o crente, né? Poderoso em Deus, cheio do Espírito Santo, é aquele que tem ali em si aquele domínio próprio, que é de vencer o seu eu para seguir a Cristo. Ou seja, a capacitação que o Espírito Santo nos dá é de ter um caráter de Cristo formado, né, pelo Espírito Santo, que através desse caráter, essa regeneração, essa transformação, nos faz produzir frutos, que está ali na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então, esse Espírito Santo, ele vai nos ajudar, nos capacitar para evangelização. O que é evangelização? É anunciar as boas novas do Senhor. Outro ponto, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Nós estamos vendo aqui que ao longo das Escrituras, nós percebemos que a igreja foi o quê? Forjada espiritualmente em Cristo. Por isso a natureza, a gente precisa entender, a natureza das promessas para a igreja é primariamente o quê? Espiritual. Nós vemos ali que o Senhor Jesus fala, edificarei a minha igreja. A palavra grega que é eclésia, é um termo que remonta uma reunião de pessoas chamada no mundo. Gente, nós estudamos esse ano todo um tópico falando, né, sobre a igreja visível, a igreja invisível, mas o fato é que quando nós falamos igreja, muito se atém a uma placa que é colocada por fora, não. A igreja de Cristo, para Cristo, não tem placa tal, tem muitos que não gostam que fala isso. Mas a verdade é essa, nós não podemos omitir as verdades bíblicas, não é placa tal, não. Para Cristo existe uma igreja lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo. E onde estiver um lavado e remido, pode estar lá na China, o dos tempos passados, pode estar em outro país, mas todos nós formamos ali a igreja de Cristo, independente do nome da placa. O que une os cristãos é o sangue de Cristo.
é a redenção do Senhor. Então nós estamos vendo aqui quais são essas promessas, que o Senhor tem promessas espirituais para esta igreja. Quantos estão pegos, né? Se fazem campanhas hoje para promessas, né, e de bens materiais. Gente, é tanta coisa que a gente vê hoje. Quantos falam, Deus me prometeu, se apegando a promessas que aqui vão ficar, mas as promessas do Senhor para a sua igreja, primariamente, são espirituais. Por isso que a igreja é dominada como corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo. Então, a igreja é uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem do reino de Deus. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário uniu todos os salvos. Nós vamos ver aqui que as promessas para a igreja têm cunho o quê? Espiritual. Você lembra lá de Jó? Satanás tirou os bens de Jó, né? Nós vamos ver, os filhos de Jó morreram, mas ainda assim, Jó estava focado em Deus, ou seja, Jó não estava focado naquilo que ele adquiriu, mas Jó estava firme, ele estava firme em Deus, não nas coisas que ele conquistou, mas em tudo que Deus é para ele. Nós estamos vendo que Satanás tentou até Jesus, lá em Mateus 4, ele fala assim, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então o inimigo, ele sempre vai querer tirar a gente do foco, vai querer colocar nosso foco nas coisas dessa terra, mas nós sabemos que nós temos ali em Cristo, a igreja, nós temos ali as promessas que espirituais. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21 vai dizer, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas juntais os tesouros no céu. Então, por isso que Cristo fala, eu edificarei a minha igreja. Estamos edificados em Cristo. Lembra que a gente estudou de Israel na lição passada? Nós vemos quantas guerras, quantas lutas, quantos levantes o povo judeu ele passou, e ele ainda continua firme, porque está edificado na promessa de Deus. E nós como igreja, desde os primórdios, das perseguições, dos tempos difíceis, e agora, todo o tempo, toda geração, a igreja ela tem que vencer os levantes do inimigo, mas a igreja permanece fiel, porque está edificada em Cristo. Por isso que o Senhor fala, edificarei a minha igreja. As promessas de Deus para a igreja. Gente, promessas de Deus para a igreja. Primeiro ponto, a vida eterna. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos vendo que o Senhor estabeleceu, né? Foi estabelecida a grande comissão do Senhor, e nós vemos aqui que a primeira grande promessa que o Senhor fez ali em Marcos 16 foi o quê? Que teríamos o quê? A vida eterna. Nós vemos aí quantos, né, têm um medo de morrer, quantos têm medo de morrer, mas a igreja de Cristo, ela sabe que o Senhor, ele nos deu o direito da vida eterna. A morte não tem vitória em nós. Nós vamos ver que desde ali do pecado de Adão, nós vamos ver que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, mas para a glória de Deus, com a graça do Senhor, todos aqueles que crerem em Cristo Jesus têm o direito à vida eterna.
Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois a sabedoria do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todo aquele que crê, ele tem direito a essa promessa, se torna membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento. Outro ponto, promessa de poder. Um salvo em Cristo e membro do seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos 1, tem uma gloriosa promessa de poder, o quê? Que vem do alto. Nós vamos ver aqui, essa promessa foi feita lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8, e foi experimentada. Atos 10, 44 a 46, do 19, também versículo 6, nós vamos ver ao longo da história milhares e milhares de servos de Deus que experimentaram o batismo no Espírito todos os dias e recebem dons espirituais preciosos para fazer a obra de Deus com fé e com ousadia. O batismo no Espírito, poder do alto. Olha bem, lá em Atos capítulo 2, Pedro, ele está pregando, depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, ele vai pregar, e ele vai dizer assim: arrependei-vos a cada um de vós, e seja batizado conforme a ordem de Jesus, para perdão do pecado, recebereis o dom do Espírito Santo. Essa experiência pessoal que identifica a pessoa com Cristo. Nós vamos ver aqui que o Senhor, ele batizou com o Espírito Santo, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós executamos a obra de Deus. Os dons espirituais são para executar a obra de Deus. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Os dons espirituais são para edificação da igreja de Cristo. A igreja recebe a promessa de quê? Vida eterna, de poder do alto e a promessa da glorificação do nosso corpo. Quando também ali em Atos 1 fala: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, adivinha assim, como para o céu ouvistes ir. Ou seja, também fala da volta do Senhor Jesus, aonde receberemos um corpo glorificado. De acordo com a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo está falando ali para os irmãos de Tessalônica, que aqueles que morreram em Cristo naquele grande dia, ressuscitarão e receberão corpos glorificados depois nós, aqueles que estivermos vivos. Então a igreja tem uma promessa, o quê? Da glorificação do corpo. Aqui nós vemos que nós passamos dores, né? Várias dores nesse corpo físico, e quanto mais a pessoa vai adquirindo idade, ela vai sentindo mais dores, a limitação do corpo, mas a promessa da igreja é a glorificação do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 52 ao 54, Paulo está falando do corpo transformado, desse corpo glorioso que é a promessa para a igreja. Se lermos Filipenses capítulo 3, versículo 21, vai dizer assim: o qual transformará nossos corpos abatidos
para serem conforme o seu corpo glorioso, sendo uma eficácia pela qual também a si possa sujeitar todas as coisas. Então nós estamos vendo aqui que a igreja recebe essa promessa e que ainda nós veremos o nosso Deus face a face e o conhecemos como ele nos conhece. Que promessa gloriosa! A esperança da igreja, a bendita esperança da igreja, é aquele grande dia que nós seremos arrebatados pelo nosso Senhor e ali estaremos com o Senhor numa eternidade. Agora nós vamos para o nosso tópico 3. No tópico 2, a sinopse do tópico 2, em Cristo, cada crente recebe a promessa de vida eterna, de revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorioso na volta do Senhor Jesus. 3. Condições para viver as promessas de Deus. E agora nós vamos ver essas condições. Nós sabemos que algumas promessas bíblicas são incondicionais, enquanto outras promessas são condicionais. O que é uma promessa condicional? Uma promessa condicional é uma promessa com um se embutido. Ou seja, uma promessa que, para que ela seja realizada, precisa de um ato daquele que quer receber a promessa. Esse tipo de promessa necessita de certas obrigações, ou seja, condições para que sejam satisfeitas, para que Deus a cumpra. Então, nós estamos vendo, então, essa condição, essas condições para viver essas promessas de Deus. Fiel é aquele que prometeu, mas vamos ver as promessas condicionais. Primeiro, é preciso crer, né? O Senhor Jesus fala ali no contexto de Lázaro, olha, se creres, verás a glória de Deus. O Senhor Jesus, muitas das vezes, ele no momento de cura, ele perguntava, se crer, aí, se ele visse fé, ele fazia o milagre. Então, nós estamos vendo aqui, nós vamos falar de Abraão. Abraão, né? Ele recebe o chamado de Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. E depois ele recebe a promessa que dele viria que ele seria pai de uma grande nação. Por isso que o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma grande nação, ou seja, pai de multidões. Só que nós precisamos perceber aí que quando o Senhor fez essa promessa a Abrão, nem filha ele tinha, porque a sua mulher, Sara, ela era o quê? Estéril, mas Abraão se pegou o quê? As promessas de Deus, ou seja, ele creu. Crer é antes de ver. Quem crê não precisa ver para crer, mas quem crê, ver é apenas um detalhe. Ver sem crer. Lá em Hebreus, né, fala no capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquelas que se... Então, Abraão creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Nós vamos ver lá em Lucas capítulo 8, versículo 25, nós vamos ver que os discípulos estão ali no barco, e de repente vem uma grande tempestade, e eles vão ali, quando eles falam com Jesus, Jesus vai, ele acalma o mar, dá ordem ao mar, e dá ordem ao vento, e os discípulos vão falar, quem é este que vento e mar os obedece? E o Senhor Jesus, ele vai admoestar esses discípulos, fala, onde está a tua fé? Gente, discípulos andavam com Cristo. Quantos feitos eles fizeram? O Senhor, no momento daquela tempestade, fala com eles, gente, aonde está a tua fé?
Eu não sei qual tempestade da vida que você está passando, qual luta, mas o Senhor, Ele quer que nós tenhamos fé. É uma condição para que nós vivamos as promessas de Deus. Muitas das vezes, muitos não vivem a promessa porque já perderam a fé que aquilo prometido pode acontecer. Então, nós estamos vendo que os discípulos entraram no barco com Cristo. Imagina, gente, lá no contexto, o Senhor Jesus, multidões querendo estar perto de Cristo. E os discípulos temos essa oportunidade de estar num barco com Cristo. Num barco com Cristo. E ainda assim, no meio da tempestade, eles ainda apresentarem o medo e a ausência de fé. Estavam tão perto de Cristo, mas estavam com a fé ali ainda vulnerável. É isso que nós precisamos aprender como igreja. Nossa fé tem que estar intacta. Pode nos faltar coisa, mas não pode nos faltar a fé. Nós estamos como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Em breve ele lutará ao meu favor. A esperança dos servos de Deus não morre, porque Cristo é a nossa esperança e Ele vive eternamente. Amém. Romanos 8,18. As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória de Deus, a não ser revelado. Então, é preciso crer. Outro ponto, é preciso ser fiel. Uma vez que nós cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de forma fiel, de maneira fiel. Nós vamos ver aqui os discípulos de Cristo, conforme nos mostra no livro de Atos, permanecem fiel diante do que ouviram diretamente do Senhor. Não importa o tempo passe, nós nos apresentamos a Deus fiel, sabemos que fiel é o que prometeu. Nós vamos ver ali Daniel, ele foi para a Babilônia, mas ele continuou fiel a Deus. José, ele foi para o Egito, mas ele continuou fiel a Deus. Falamos há pouco de Jó, no meio de tanta aflição, mas ele continuou fiel a Deus. Nós vamos ver que para a igreja de Éfeso, o Senhor vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A primeira carta às igrejas que João descreve através do Espírito Santo foi para a igreja de Éfeso. E uma igreja que tinha obras, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha suas qualidades. Mas ali no versículo 4 vai dizer: tenho, porém, contra ti, que deixaste o quê? O teu primeiro amor. Ou seja, aqueles crentes, eles tinham que eles estavam deixando, eles estavam até cultuando, trabalhando, fazendo a obra, mas o propósito, que é o amor, eles já tinham perdido. É como se eles fossem bater uma carteirinha, está no culto. Tem gente que está no automático, está fazendo a obra, mas já perdeu o propósito, que é o amor ao Senhor. E quando a gente perde o propósito, Paulo vai falar ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, ele vai falar: ainda que fale a língua dos homens ou a língua dos anjos, se não tiver amor, é como sino que retine. O que é um sino retinando? Ninguém suporta aquele barulho constante, ninguém consegue ficar perto. Então, o que o Senhor está falando ali para a igreja de Éfeso? Está dizendo que eles perderam o primeiro amor. Gente, a gente poderia falar muito sobre o primeiro amor. Você lembra daquele dia que a gente aceitou Jesus? Você lembra do dia que você aceitou Jesus? Eu aceitei Jesus dia 4 de janeiro de 2004. Eu me lembro de cada detalhe, de cada detalhe.
Eu lembro que depois daquilo, eu senti um amor no meu coração, uma alegria de fazer a obra. Foi em 2004. E até hoje eu tenho essa alegria de fazer a obra do Senhor, de me envolver. Ao fato de eu estar aqui, não estou aqui com vocês porque eu acho que eu sei muito, mas não é. É porque eu amo tanta palavra que eu quero compartilhar aquilo que eu sei com vocês através do Espírito Santo. Mas quantos não têm mais amor, faz a obra sem zelo, para a obra. Gente, nossa Deus, quanto crente parei a obra por causa de perseguição, parei na igreja por causa de luta. Não, meu querido, você parou porque o primeiro amor você perdeu. Porque quando a gente mantém esse amor, a gente continua, a gente persevera. Então não fique culpando pessoas, ocupando os problemas na igreja. Problema sempre vai ter, porque tantas pessoas imperfeitas, todos nós somos imperfeitos, mas o que você não pode perder é o primeiro amor, a alegria de fazer a obra do Senhor. Vamos falar para os professores, a alegria de dar aula, de orar pela aula, de ensinar a palavra do Senhor. Então o Senhor, ele está falando aqui, ser fiel para a igreja de Éfeso. Ele está falando ser fiel, tinha trabalho, tinha muita coisa, mas o propósito, Deus olha dentro do coração. Ele olhou dentro do coração e viu que eles estavam fazendo, eles já tinham perdido o primeiro amor, a motivação, a alegria de servir ao Senhor, de renunciar o eu para seguir a Cristo. E o Senhor fala, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não é ser fiel em 2 horas de culto, somente 2 horas de culto. Não é ser fiel só quando os outros te vê. Não é ser fiel só quando você está fazendo trabalho da igreja. É ser fiel a todo tempo. É ser fiel até a morte. Ainda que você esteja gemendo num leito, mas você é fiel ao Senhor, porque você tem fé no Deus vivo. Deus é fiel. Eu sempre digo que quanto mais a gente conhece a Cristo, mais ele é digno da nossa confiança. Ele é rei, ele é Senhor e ele é fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Gente, eu estava estudando ali sobre a coroa de Saul, né? Nós vamos ver que Saul morreu, aquela coroa ficou. Quantos reis morreram, aquela coroa ficou. Pouco tempo eu vi uma entrevista depois da morte da rainha ali na Inglaterra, né? E aquela coroa ficou, coroa tão cara, com ouro, tanta coisa, com pedrarias, mas ficou. Mas quando a gente é fiel aqui, a nossa coroa, aleluia, é lá na eternidade, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, o nosso tesouro é no céu. E o Senhor está falando, ser fiel. Minha irmã, continue fiel, meu irmão, continue fiel até a morte, porque há para nós uma coroa de vida, aleluia. E agora, né, gente? Oh, glória a Deus, como é bom estudar a palavra do Senhor. Aí, outro também condição, é preciso o quê? Obedecer ao Senhor. E nós vamos ver aqui que obedecer é uma condição para que Deus cumpra suas promessas. Não adianta você ficar fazendo campanha. Eu vou fazer campanha, não perco um culto da campanha, mas não ter uma vida com Deus. Não segue os mandamentos bíblicos. Mas eu faço, eu ajudo na casa do Senhor, eu dou tudo, eu compro coisa. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não obedecer, você não vai viver as promessas de Deus. Obedecer a Deus é uma condição para que você possa viver as promessas divina. Quando o Senhor fala para os discípulos, ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Os discípulos estavam ali doidos, né, com alegria para pregar o evangelho. Jesus tinha morrido, ressuscitou, eles tiveram a experiência de ver Cristo ressuscitado. Imagina a alegria de querer falar e anunciar as boas novas, mas tinha ali que esperar o quê? O revestimento de poder. O motivo da queda foi a desobediência, lá no Gênesis 3, aonde o Senhor, no Gênesis 2, deu a ordenança de quê? Para que Adão não comesse do fruto da árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Ali foi rompido
rompido aquilo, porque ali Eva cedeu e ambos comeram o fruto daquela árvore, mas agora o Senhor, ele nos chama a obedecer. E o Senhor falou para seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, ou seja, receba o revestimento do Espírito Santo, para que possa dali testemunhar acerca de Cristo. Lembrando que testemunhar é a palavra grega martírio, ou seja, testemunhar, ainda que você perca a tua vida, mas continue fiel ao Senhor. Assim, é tempo de estar na presença do Senhor, na presença de Deus, em santa obediência. Sinopse 3. Segundo as Sagradas Escrituras, é necessário à igreja fé, fidelidade e obediência para viver em plenitude as promessas divinas. Vamos ler a nossa conclusão. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Louvado seja Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber a notificação quando novos vídeos chegarem. E, claro, me conte aí de onde você é e como tem sido a lição aí para a sua vida. Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome por mais essa lição. Somos gratos pelo privilégio de aprender a tua santa palavra. Pai, eu oro para que mais vidas, Pai, se despertem para o conhecimento da tua palavra. Palavra essa que o Senhor nos deixou para que nós possamos aprender mais de ti, que é o nosso Deus, o único Salvador da nossa vida. Senhor, abençoe teus filhos, tuas filhas.